Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o crime dos canibais de Garanhuns. Nesse vídeo contém informações detalhadas sobre o assassinato. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, é recomendado que não assista. Hoje vou contar pra vocês o crime dos canibais de Garanhuns. Garanhuns se encontra aqui em Pernambuco e tem um pouco mais de 100 mil habitantes. Como tudo começou? Jorge Beltrão era o filho mais novo entre 4 filhos. Nasceu aqui em Recife e foi criado em Olinda. E viveu sua infância brincando com 2 amigos. E ele relatou que ele via assombrações, via fantasmas e afins. E ele, quando começou a crescer um pouco mais, decidiu que não queria mais brincar com seus 2 amigos. Amigos porque ninguém via esses 2 amigos dele. Jorge foi crescendo e entrou na faculdade e se formou em educação física e começou a dar aula de karatê. Na época da faculdade, Jorge conheceu Isabel Cristina, mais conhecida como Bel. Ela adorava cantar e o sonho dela era ficar famosa, tanto que nessa época ela apareceu em programas de TV de auditório. Vocês não vão acreditar onde Jorge e Bel se conheceram. Se conheceram na igreja. Sim, na igreja. Depois de um tempo que se conheceram, Jorge e Bel se casaram. E com pouco tempo, Jorge teve sua primeira crise psicológica. Bel, com medo, saiu correndo para a casa do vizinho, pois Jorge estava muito agressivo. Com 12 anos de casado, Jorge não sentia mais aquela paixão por Bel. E um dia ele se abriu com Bel. E Jorge falou para ela que o amor que ele sentia por ela era um amor fraternal. Ele tinha ela como uma mãe. Jorge dava aula nessa época e conheceu Bruna Cristina, que era uma de suas alunas na época. Bruna se apaixonou por Jorge e começaram um relacionamento. Um tempo depois, Bruna brigou com sua mãe e foi morar na casa com Jorge e Bel. Bel aceitou normalmente isso e eles começaram a viver os 3 na mesma casa e começaram a formar um trisal amoroso. Depois de um tempo, as crises de Jorge começaram a ficar cada vez pior e com isso ele teve que parar de dar aula. E contudo, não tinha como ele sustentar mais a casa. Por conta disso, Bel decidiu fazer salgados para vender na vizinhança. Ela fazia coxinha, empadas e afins. E agora começam os crimes. Por conta disso, deles estarem saindo para vender os salgados na vizinhança, foi que o casal conheceu Jéssica Camila, de 17 anos, e que era moradora de rua e tinha uma filha de aproximadamente 1 ano de idade. E o casal convidou Jéssica para trabalhar na casa deles como doméstica e também morar lá. E que ela poderia também levar a sua filha de aproximadamente 1 ano de idade. Jéssica, como era moradora de rua e lhe ofereceram um lugar para morar e que também poderia levar a sua filha, ela não pensou 2 vezes e aceitou a proposta do casal. A família de Jéssica conta que nessas poucas semanas em que ela morou lá na casa, ela era mantida refém de Jorge. E por isso, dias depois, Jéssica decidiu ir embora da casa. E quando ela contou isso para Jorge, Jorge disse que ela só poderia ir embora da casa se ela deixasse a criança com eles. E lógico que Jéssica não aceitou. Ela quer ir embora, mas ela só quer ir embora junto com a criança. E isso desencadeou uma discussão entre eles. A discussão foi ficando cada vez mais intensa. E Bruna segurou Jéssica e Jorge deu uma facada em seu pescoço com a intenção de matá-la. E Jorge, acreditando que Jéssica ainda não estava morta, leva ela para debaixo do chuveiro e a enforca com uma corda. É a partir de agora que a história começa a ficar bizarra de verdade. Logo após Jorge enforcar Jéssica embaixo do chuveiro, eles esperam ela perder todo o seu sangue
embaixo da água corrente. E isso ainda não foi a pior coisa. Depois de ela perder quase todo o sangue, eles decidem esquartejar ela e pegar um pouco da carne e cozinhar para a família. Então Bel pegou um pouco de sua carne, que era mais viável para cozinhar, e cozinhou para toda a família, e todos comeram, inclusive a filha de Jéssica. Gente, eles deram a carne para a criança, a carne da própria mãe, uma criança inocente, que não tem noção de nada, comeu a carne da própria mãe. E ela também viu os três matar e esquartejar a própria mãe. Não bastando dar a carne para a filha de Jéssica, ainda fizeram alguns salgados para vender na vizinhança com a carne de Jéssica. Uma moradora da cidade, depois que o caso veio à tona, ela sempre comprava os salgados a eles, falou que não percebia que a carne tinha um gosto diferente. No máximo sentia que tinha gosto de frango e que estava muito salgado, mas que não dava para saber que era carne humana. Não dava para sentir o gosto que era carne diferente. E eles também falaram que a morte dela fazia parte de um ritual de uma seita que eles faziam parte. E depois da morte de Jéssica, Bruna começou a usar sua identidade e a criança começou a morar com os três. E não acabou por aí. Depois eles decidiram continuar com as mortes e chamaram Gisele para ir para sua casa para conhecer mais da palavra de Deus. E fizeram igual fizeram com Jéssica. Atraíram ela, mataram e depois pegaram a carne da coxa, nádega e outras partes do corpo viáveis para o cozimento. Pegaram inclusive o fígado dela e mantiveram dentro da geladeira para consumir depois. E 17 dias depois, eles também fizeram a mesma coisa com a Alexandra, chamando ela para trabalhar na casa deles, e fizeram isso. Depois que eles pegam a carne viável, o que eles faziam com o corpo? Eles pegavam todos os restos mortais e enterravam no quintal da casa deles. Depois de um tempo que as três meninas estavam desaparecidas, a polícia não conseguia encontrar sinal nenhum de onde elas estavam. E então a cidade começou a ficar desesperada para saber aonde elas estavam, porque sumiram, sem saber de nada. Então a família de Gisele recebeu a fatura do cartão de crédito dela e viu que tinha feito compras 5 dias depois do sumiço dela. Com isso, a família de Gisele informou a polícia o que tinha acontecido e a polícia conseguiu a câmera das lojas onde eles fizeram a compra e viram que quem tinha efetuado a compra não tinha sido Gisele, e sim um casal de idosos. Com isso era Jorge e Bel. E através disso conseguiram encontrar o endereço deles. Os policiais, chegando na casa de Jorge e Bel, pensavam que encontraria Gisele com vida. Eles pensavam que ela estaria sequestrada ou até morando com o casal. Mas chegando lá, a criança, que atualmente tinha 5 anos, tocou no delegado e mostrou no quintal, falando assim: meus pais enterram gente aqui. Com isso, o delegado botou todos para irem desenterrar os corpos dali. Vou ler aqui para vocês. Ambos foram condenados à prisão pelos crimes duplo homicídio triplamente qualificado e também pelos crimes de ocultação e vilipêndio de cadáver e de furto qualificado, e Bruna também por falsidade ideológica. Pelo assassinato de Jéssica, a pena foi Jorge, 21 anos, Isabel, 19 anos e Bruna, 19 anos. E pelo assassinato de Gisele e Alexandra, Jorge pegou 71 anos, Isabel 69 e Bruna 71 anos.
E então, gente, sobre esse caso, tem muito material na internet. Tem vídeos, tem documentos, tem tudo que vocês pesquisarem. Tem imagens que preferi por bem não colocar porque é muito pesado, mas tem imagens dos corpos. Mas se vocês quiserem saber mais detalhado, aqui embaixo eu vou deixar alguns links para vocês entrar e saber um pouco mais desse caso. E então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o caso. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, comente aqui embaixo o crime que vocês querem saber ou sobre o que vocês querem saber. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. E compartilha com todos os seus amigos. E até o próximo vídeo. Beijo!